Graça e paz, amados. Eu sou o presbítero Carlos. Este é mais um programa Caminhando com Cristo. E eu quero trazer para você um assunto um pouco polêmico, um assunto que tem causado muita discussão dentro da igreja e fora da igreja. O que você acha do evangelho da prosperidade? O que você acha dessa tal teologia da prosperidade? Ela baseia com os ensinamentos de Cristo? Ela baseia com o evangelho qual Paulo fala em Gálatas, capítulo 1? Existem muitos pastores que estão trocando a sua maneira de pregar. Porque o povo hoje, eles gostam aonde há uba-uba, bababá, né? Em outras palavras. E o povo às vezes gosta de ser iludido. Existem muitos pregadores aí que eles estão usando essas artimanhas filosóficas para fazer com que o povo chegue ao delírio. Porque o povo às vezes é ganancioso. E não há nada mal em oferecer um Deus ganancioso também, um Deus que cobra para ser adorado. Né? Porque o Deus que eles têm oferecido aí é um Deus que tem cobrado para ser adorado. É um Deus que só abençoa conforme a medida que você semeia. Eles ainda ousam dizer: você tem que semear, rapaz. Semeia. Quanto mais você semeia, mais você terá a chance de ser abençoado. É como um jogo de loteria. Quanto mais cartões você marca, você tem a possibilidade de ganhar. Correto? É o que eles estão fazendo hoje. Eles estão fazendo o evangelho como marketing. Eles estão oferecendo este evangelho como um produto novo. E as pessoas estão iludidas. Existem muitas pessoas decepcionadas também. Por quê? Porque não receberam aquilo que esperavam. Porque eles estavam ofertando a um Deus, o Deus chamado Mamon, não o Deus criador do céu e da terra. Porque o Deus criador do céu e da terra, Ageu, diz que ele é dono do ouro e da prata. Tudo que há na terra pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. O inferno pertence a Deus. Os demônios pertencem a Deus. Os anjos pertencem a Deus. O céu pertence a Deus. Tudo lhe pertence. Só que as pessoas, elas estão buscando um Deus que ele é um Deus egocêntrico, um Deus mesquinho, um Deus que simplesmente se importa com aqueles que ofertam. Se você não oferta, você não tem possibilidade alguma de ser abençoado por este Deus. Porque esse Deus, ele olha no gasofilácio, então ele vê ali. Eles pegam Jesus, quando Jesus olhou aquela viúva ofertando aquelas moedinhas as quais ela tinha, Jesus ele não se encantou com o que ela estava dando tudo. Jesus se encantou com a alegria que estava no coração dela. Jesus se encantou que ela estava dando o tudo, mas confiando que o dia de amanhã pertence a Deus, que Deus proveria na vida dela. Jesus se encantou com a confiança que ela tinha em Deus, porque ela cria no que ela estava fazendo. Deus conhece o coração de todos. E Deus sabe quando a pessoa está ofertando porque ela tem interesse próprio. Mas esse evangelho qual eles estão pregando é um evangelho que tem beneficiado muitos pregadores. Existem muitos pregadores aí que estão ganhando fortunas. Eu conheço alguns. Conheço pregadores no Brasil que andam de carro importado. Tem mansões. São pregadores que usam seus ternos caríssimos, relógios caríssimos. Fazem cirurgia plástica uma vez por ano. Alguns têm até jatinhos, enquanto Jesus teve que pedir um jumentinho emprestado para andar. Enquanto uns estão andando em carrões importados, Jesus andava a pé.
Nem carruagem ele tinha, ele andava a pé. Enquanto muitos estão pregando aí que você tem que dar o tudo, Jesus falava, olha, abre mão do tudo. Reparte a quem não tem. Vem e segue. Enquanto muitos estão falando que você tem que batalhar, você tem que fazer de tudo para você ser alguém amanhã, Jesus falava, olha, deixa tudo. Deixa tudo na mão de Deus. Confia nele, ele tudo fará. Não se preocupe com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã irá se encarregar de si. Uns ousam dizer que Jesus, ele era milionário. Só a túnica, uma vez eu vi um pastor pregar, ele disse que só a túnica de Jesus, calculada em dólares, ela valeria mais ou menos 60 mil dólares. Só a túnica de Jesus. Engraçado que a Bíblia não dá esse relato. Jesus, ele disse, olha, a raposa tem o seu covil, os pássaros têm o seu ninho, agora o Filho do Homem não tem aonde reencostar a cabeça. Você está vendo a diferença? Existe uma diferença muito grande nos ensinamentos de Cristo com os ensinamentos desses que se dizem os pregadores da prosperidade. E eu fico admirado que muitos crentes estão barganhando com Deus. Eles estão tão alucinados que eu vejo o crente postando alto. Uma vez eu vi um pastor dizendo, se você der 10 mil dólares para Deus, ele irá te dar 100 vezes mais. 10 mil dólares, 100 vezes mais é 1 milhão. E pessoas abençoando, com aquele intuito de que Deus ia dar 1 milhão. Um dia eu vi um pastor pregar, ele disse que a igreja seria vitoriosa nesta terra. A igreja, chegou a época da igreja entrar num grande avivamento. Chegou a época da igreja mostrar quem ela é na terra. Chegou a hora da igreja levantar grandes homens, homens políticos, homens governadores. É isso que eles pregam. Enquanto Jesus falou que nós seríamos perseguidos, seríamos entregues à morte. Os nossos próprios irmãos nos denunciariam. Jesus falou que nesse mundo só teríamos aflições, mas era para nós termos de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E você está vendo como eles têm trocado, como eles têm manipulado a mente das pessoas. E naquele intuito ali, muitas pessoas levantavam a mão, deliravam, falavam em mistério. Mas hoje, se você trazer uma mensagem ao contrário, você é tido como cafona. Você é tido como tradicional. Não é ser tradicional. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela vai em linha reta. É um arado que Jesus disse, olha, pega, não desvia nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Lançou a mão no arado, vai. A palavra de Deus é assim. Ela não te ensina outro caminho. Só que o caminho que eles estão ensinando é um caminho fácil. E este caminho fácil é o caminho largo. E este caminho largo, em Mateus 7, versículo 13 e 14, Jesus fala muito claro do caminho estreito, que é a porta estreita, que é o caminho que conduz ao céu. E tem a porta larga, que é o caminho espaçoso que conduz ao inferno. Simples. Jesus disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, vem e segue. Jesus nunca incentivou ninguém a ser rico. Se você ler Tiago não ensina ninguém a ser rico. Paulo, ele fala Timóteo, 1 Timóteo, para Timóteo não deixar ser levado pelo dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Mas vem cá, presbítero, você está falando para a gente não preocupar
não com essas palavras. O que eu quero dizer para você é que você não precisa ter aquela ganância, porque se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Foi o próprio Jesus que disse: porque andais ansiosos pelo dia de manhã, com que a vez de comer, com que a vez de vestir. Não sou eu que estou falando, é o próprio Jesus que diz. Quando chegou aquele jovem rico para Jesus, preste atenção no que Jesus fala. Ele chega e diz: bom mestre. Jesus responde: por que me chamais de bom? Não sabeis que bom é só Deus? Ele disse: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse: conhece os mandamentos? Ele disse: olha, esse tenho feito, tenho seguido desde a minha infância. Jesus ainda disse: olha, então está te faltando uma coisa, mas essa uma coisa se converte em várias coisas. Primeiro Jesus disse: olha, primeiro vai, tome a iniciativa de ir. Obediência. Depois Jesus disse: pegue tudo que tens, vende, ou seja, abre mão do seu material. Depois, vai, ame o seu próximo como a ti mesmo. Reparte tudo que tens com eles. E último, fé. Vem e segue-me. Esse jovem abaixou sua cabeça. Se entristeceu porque tinha muitos bens. O material aprisionava. O material fez com que ele perdesse a oportunidade de ficar registrado na Bíblia o seu nome ali como o jovem que obedeceu a Cristo. O jovem que largou toda a sua fortuna para seguir o Filho de Deus. Ele poderia ter se encaixado como Maria Madalena, né? Tinha seu vaso de alabastro, ela derramou nos pés de Cristo. Era caríssimo. Mas ela quis ofertar aquele vaso de alabastro sobre Jesus. Está vendo a diferença? Está vendo porque Jesus disse: olha, não andeis ansiosos, porque muitas das vezes, amado, nós nos tornamos tão egocêntricos, nós nos tornamos tão mesquinhos, que o dinheiro, o Deus, por isso que Jesus ele fala, não tem como seguir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Não tem como você estar seguindo dois caminhos ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus ou você serve Mamon, que é o dinheiro. Então, são coisas as quais está acontecendo nos dias de hoje que se encaixa com Mateus 24. São falsos profetas. Não deixa ser levado por essa classe de pessoas. Não tenha Deus como uma barganha. Se você quer ofertar a Deus, oferte segundo o que Ele propôs no seu coração, como Paulo diz em 2 Coríntios 9. Não oferte com segundas intenções. Porque Deus está mais preocupado em você ajudar o seu próximo que está necessitado do que você ajudar esses que não precisam. Uma vez eu estava na igreja e um pastor, com 30 minutos, ele conseguiu levantar aproximadamente quase $30 mil. Porque ele fez uma campanha de 12 que estariam dando $1.000. Levantou 12. Depois ele fez um outro apelo para, se eu não me engano, era 20 pessoas com $500. Levantou 10. E todo mundo foi ofertar ali na frente. Ali deveria ter mais ou menos umas 2.500 pessoas. O mínimo que eu estou calculando são $30 mil, com 30 minutos. E às vezes nós, hoje, vemos o nosso próximo, uma viúva, um órfão, um mendigo na rua, às vezes necessitando uma ajuda. E nós fechamos o coração, fechamos os olhos e nós não queremos ajudar. Mas quando vem esses
que o intuito é enganar, é manipular a mente, é usar de artimanha para extorquir. Esse nós abrimos o bolso e chamamos ainda de homem de Deus. Nós, você é um homem de Deus, olha que palavra. Porque a palavra dele só mexe com o seu ego. Não é uma palavra que vem do céu, que transforma a sua vida. E muitas pessoas estão assim. Existem igrejas no Brasil que a pessoa chega lá com o seu aluguel do dia seguinte, que tem que pagar, eles dão aluguel porque estão esperando que Deus vai fazer eles no outro dia se tornar um empresário. Ou vai fazer um caminhão forte, um carro forte, tombar na sua casa. Uma vez eu vi um pastor pregando que quem tivesse fé, Deus depositaria dinheiro na sua conta. Para isso, você tinha que fazer um sacrifício para Deus. Olha onde vai a mentalidade desse povo. E esses pastores, como eu já disse, moram bem, bem, comem bem, dirigem bem. Enquanto isso, as pessoas que estão sendo enganadas, cada dia mais na miséria. Por quê? Porque estão esperando que Deus faça algo. E quando Deus não faz, elas ficam nervosas. Eu já vi pessoas de bater no peito e dizer, eu não aceito isto, porque eu sou dizimista fiel. Eu sou ofertante na casa de Deus. Eu não posso passar por problemas. Eu não posso passar por essa crise financeira. Isto é o devorador. Que devorador o quê, meu amado? É você mesmo que está sendo devorador na sua vida. É você que está ofertando onde não deve. É você que está fazendo o que não deve. Barganhar com Deus. Com Deus não se barganha. Abra os teus olhos. Volte para a palavra. Esses pastores que andam por aí extorquindo dinheiro de igreja em igreja, de congresso em congresso, de convenção em convenção, isso é tudo uma culpa. Isso é como uma máfia. Eu já andei com alguns pastores, eu já escutei muitas coisas que hoje eu tenho nojo. Uma vez eu saí com um pastor, me pediram para levar esse pastor em uma igreja, eu levei. Esse pastor, eu vi ele arrecadar uma oferta. A oferta na época era como $1.000. Eu vendi para ele na época, se eu não me engano, eu acho que era uma coleção de livros que ele tinha, não me falha a memória, eu vendi quase $400 de livro. Isso foi num culto, normal. Então só ele já tinha pego $1.400. E ainda tinha mais uma oferta que a igreja ia dar para ele. Enquanto os pastores dessa igreja não deram para ele essa oferta, ele não saiu da igreja. Eu falei, pastor, vamos embora, no outro dia eu tenho que trabalhar cedo. Não, para aí, eu tenho que pegar o meu. E ele ficou em cima, até que eles deram a oferta para ele. Eles não queriam dar, eu acho, porque ele já tinha pego uma oferta de $1.000. Mais os livros que ele tinha vendido. Aí, disse para mim que estava com vontade de comer. Levei ele no restaurante. Eu ainda tive que pagar a conta para esse pastor. Entendeu? Abençoa aí, varão, porque Deus vai te abençoar. Quem abençoa um profeta será abençoado. Isso não é profeta. Isso é um picareta. Desculpa da palavra, mas é um picareta. Porque você conhece a árvore pelos seus frutos. Sabe o que ele falou para mim ainda? Ele disse, olha, ele viu uma Mercedes e um Audi. E ele olhou para o Audi e ele falou assim, olha, no Brasil eu tenho um A5, não, um A6, perdão, e eu tenho uma Mercedes C300. Eu olhei para assim, o pastor tem dinheiro. Porque para ter um Audi no Brasil, para ter uma Mercedes, o cidadão tem que ter dinheiro. E eu comecei a andar com esse pessoal, eu comecei a ver que o negócio deles era um dinheiro. O negócio dele era dinheiro. E deles são dinheiro, todos foram. Eles já chegam, tudo organizado. Olha, eu vou cobrar X, eu quero um hotel X,
Eu quero essa mordomia e essa mordomia. Assim é. Não pagam preço. De graça recebeste, de graça daste. Não. Tem um preço a se cobrar. Eu já carreguei cantores que você não vê nada de Deus na vida desse povo. Não estou generalizando aqui. Claro que existem pessoas com boas intenções, que pregam o Evangelho, que vivem do Evangelho, mas vivem daquilo que a igreja pode ofertar. Não estipulam seus preços. Mas aqueles que estão estipulando preço, aqueles que estão aí enriquecendo nas custas do Evangelho, eu tenho dó. Ai desses. Mas é o que está por aí, meu amado. É o que você encontra. São homens vazios. São homens que têm mensagens já escritas. Aonde vai, prega a mesma mensagem. Eu carreguei um pastor. O que eu estou falando aqui, eu estou falando de experiência própria. Eu não estou tirando nada da cachola aqui, não. Eu estou falando de experiência própria. Eu acompanhei um pastor um dia para ir pregar, porque antes vinha muitos pastores para os Estados Unidos. E na igreja que eu frequentava antes, eles me pediam para ir buscar no aeroporto, às vezes me pediam para me levar até na igreja. E eu via muita coisa errada. Via muita coisa que não estava certa. Então essas pessoas falavam certo tipo de coisa. Falavam, rapaz, o cara tem a mensagem, o cara pregou já em 4 igrejas que eu levei, a mesma mensagem. Está dentro do carro, falam coisas que não batem com a vida espiritual, com a vida na presença de Deus. Ou seja, tão frio que nem geladeira. E botam ali para quebrar no púlpito. Você vê esses homens pregarem, você tira o chapéu. Porque são atores. Até para chorar os caras treinam. Os caras têm tudo ali, eles fazem o povo chegar ao delírio. Coloca aquela música de fundo que mexe com o ego, que mexe com o emocional da pessoa. Depois ele traz aquela mensagem que a pessoa levanta o ego. Aí depois ele vem com aquela oferta, a hora da oferta, que ele chora a vida, que ele coloca missões na África que nunca existiu. Ele coloca missionários que estão na Amazônia, que está no Nordeste, no Vale do Jequitinhonha. Eu vi muito isto. E ele recaba suas ofertas. Que coisa feia. Mas é isso que você encontra nas igrejas. É isso que você tem encontrado por aí afora. Esses tipos de pessoa. São os pregadores do quinto evangelho. Pastores que abrem igrejas, constroem aqueles templos enormes. Para quê? Só para juntar pessoas. E trazem esses cantores aí, que está mais para cantores mundanos do que cantores evangélicos. Desculpe a palavra. Enche a igreja, entra a oferta ali, reparte o bolo, né? Só que o povo entra vazio e sai vazio. O povo entra com o intuito de ser abençoado e sai amaldiçoado. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. Aí quando levanta pessoas para falar o contrário, o povo começa a falar assim, esse cara está na carne. Isso não tem nada de Deus. Esse cara aí, eu admiro um pastor que tem... Ele é muito famoso no Brasil, ele foi considerado, na minha opinião, ele é um dos maiores pastores do Brasil. Reverendo Caio Fábio. O Caio Fábio, ele bate pesado sobre esses homens. Porque já teve no meio. Ele sabe o que está falando. Conhece todos. E você não vê ninguém rebater ele. Por quê? Porque o que ele fala é verdade. Só que as pessoas falam que ele é o quê? Um desviado. Que ele é um sem noção. Amado. Se o reverendo Caio Fábio fosse um homem com má intenção, quem eram esses pregadores famosos do Brasil aí, não teriam chance. Um homem, ele era mais do que alguns pastores no Brasil, não quero citar nomes aqui por questão de ética. Porque um homem é sábio, conhece Bíblia,
conhece filosofia, é um homem que tem base, mas deixou toda a sua base, toda essa sua teologia para começar a falar do evangelho verdadeiro e desmascarar esse evangelho mentiroso, essa farsa que há. Porque tudo só gira em torno de uma coisa: dinheiro. É por isso que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em verdade e em espírito, e não em falsidade. É por isso que Jesus disse que naquele dia muitos chegariam para ele dizendo: olha, no teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, maravilhas e prodígios, curei, expulsei demônios, ganhei almas. Jesus vai dizer: olha, não te conheço, aparta de mim para o fogo eterno. Porque são lobos vestidos de ovelha. E eu tenho pena dessas pessoas. Tenho dó. Tenho dó, porque são pessoas que estão curtindo a vida aqui, estão desfrutando a vida aqui. Mas, meu amado, você já parou para pensar na eternidade? Você, pregador da prosperidade, você que ama viver nas custas do evangelho, com mentiras, com manipulações das mentes desses pobres, que não têm nada e baseiam toda a sua vontade de ser alguém naquilo que você está colocando, semeando nos seus corações. Você não tem medo da mão de Deus te pegar, não? Você que vive aí debaixo de adultério, você aí, que eu conheci alguns, né, que por onde passam, faz ofilinha no camarote. É uma podridão isso. Você não tem medo, não, brother? De Deus um dia te pegar. Você não tem medo se você partir hoje? O que você vai prestar para Deus? As contas às quais você tem que prestar? Será que isso não te amedronta, não? Eu deixo aqui a minha mensagem. Eu sou mais um que estou indignado com tudo que está acontecendo. Porque o evangelho verdadeiro, o evangelho qual Jesus nos anunciou, esse evangelho está ficando de lado. São poucos os que estão pregando esse evangelho. Porque muitos viram que esse evangelho não traz lucro. Traz libertação, transformação, traz uma nova criatura. Mas din-din, brother, não. Fama, não. Porque se nós formos olhar para o Evangelho não nos ensina a ser melhor que ninguém, não nos ensina a buscar fama, não nos ensina a ser mesquinho, egocêntrico, não nos ensina a cobrar. E é o que acontece com esse quinto Evangelho.